Buenas tardes a todos. Welcome everybody. Pessoal, meu nome é Manuela dos Anjos. Eu sou professora aqui do Colégio Caminho de Inglês e Espanhol. E nossa aula de hoje é focada nas dicas para o Enem, né, aí de 2020. Nós vamos tentar trabalhar as duas línguas, tanto o inglês quanto o espanhol. E a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, né, durante nosso bate-papo, é a respeito de qual língua estrangeira eles vão escolher para o Enem. E, ao mesmo tempo, eu também sou questionada sobre isso, né? Teacher, qual língua a gente deve escolher? Na conversa com os alunos, a gente percebeu que o inglês foi a maioria, né, que foi escolhido, porém o espanhol ficou um pouquinho ali para trás. Então, por isso que a gente vai trabalhar as duas. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente tem um contato com a língua, é mais fácil escolher, né? Então, provavelmente, o inglês, por ser uma língua mais universal, ela seja a língua mais escolhida, tá? Mas aqueles que têm dificuldade, que nunca teve contato, eu aconselharia a escolher o espanhol, né? Por ser uma língua latina, e então pela facilidade, né? Por ser um pouco mais parecido. Então, é o seguinte, hoje a gente vai tentar trabalhar isso aí. O Enem, as questões elas ajudam muito pelo fato de que, durante as perguntas, né, elas são feitas todas em português. Então, isso facilita. Por exemplo, a gente lê o texto como um todo. Não entendi nada, fiquei totalmente perdido. A pergunta vai dar um auxílio para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui hoje algumas dicas de como a gente pode fazer, tá? Aí nós temos, não há conteúdo específico. Por quê? É uma interpretação de texto. Então, eles não vão trazer como as outras imagens, né, como as outras matérias. Vocês têm que estudar adjetivo, têm que estudar substantivo. Não, tá? Não tem essa questão na língua estrangeira. É a interpretação de texto. Aí eu trouxe nos tópicos pré-leitura e leitura instrumental. O que vem a ser isso? Aquela passada de olho. Então, o que vocês devem fazer? Olhem o título, geralmente o título ajuda muito, tá? E olhem a fonte, ou o subtítulo, se tiver. Aí não entendi ainda. O que nós temos que fazer? A leitura instrumental, que aí vai ser a passadinha de olho, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo naquele texto. Ok? Um outro ponto importantíssimo, isso aqui eu pego no pé, são os falsos cognatos. Ou então, um sinônimo deles são os falsos amigos. Que vem a ser isso? Palavras que parecem uma coisa na nossa língua, mas não são. Tá? Um exemplo, parents. Parents, a gente vai ver, vai achar que são parentes, né? Não, parents são os nossos pais. Isso é um falso cognato da língua inglesa. Uma outra da língua espanhola. Se eu vejo lá a palavra osso, por exemplo, tá? Osso significa urso, e não um ossinho, né? Aí é o hueso. Então, os falsos cognatos, eu aconselho vocês a jogar no Google, coloquem lá falsos cognatos, vocês vão ver inúmeros. Então, já tendo uma ideia do que tem várias tabelinhas, isso já vai ajudá-los a identificar. Por quê? O Enem é feito de algumas pegadinhas, e os falsos cognatos, principalmente na língua espanhola, eles aparecem bastante. Então, a galera que escolheu espanhol, fica ligado nos falsos cognatos. O outro item ali é a palavra-chave e o tipo de texto. Por quê? No Enem, eles trabalham diversos tipos de texto, gêneros textuais, né? Então, pode ter um cartoon, pode ter uma tirinha, pode ter a receita de alguma coisa, um texto como um todo, discursivo, aí são diversos. Nós temos que procurar a palavra-chave. A palavra-chave daquela pergunta, eu trouxe algumas questões daqui a pouco para a gente debater, fala um pouco sobre isso. Então, tem lá, o que significa a palavra educação nesse texto. É isso que vocês vão ter que ver. Então, foquem na palavra-chave, ok? As pegadinhas, né, que eu acabei de comentar, isso aí nós temos que tomar muito cuidado. O Enem, não é esse o objetivo deles, tá? Mas, com certeza, uma perguntinha ou outra vai ter. Língua estrangeira é um total de 5 perguntas. Então, 5 perguntas, A, B, C, D, E, para a alternativa. Como comentei, vai estar em português. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem?
Ah, não gosto de língua estrangeira, não tenho intimidade nem com o inglês, nem com o espanhol. Hoje em dia, está muito comum que a gente assista série, filme, escute música. Então, é esse o meu conselho. Tá? Tem um tempinho livre, coloca lá. Ah, eu escolhi a língua espanhola. Assiste algum filme, alguma série em espanhol, coloque a legenda em português ali, ou a legenda em espanhol, melhor ainda, mas é só para vocês estarem tendo contato com a língua. Quanto mais contato, melhor fica. Por quê? A hora que eu pegar aquele texto, não vai estar escrito em russo para mim, né? Eu já vou ter uma intimidade, então isso vai facilitar. Ali eu coloquei fatos isolados e objetividade. Por quê? No Enem, eles não vão trabalhar algo subjetivo. Eles não querem ali naquela questão saber qual é a sua opinião em relação àquele assunto. Então, por isso que tem que ser objetivo. O que eu aconselho? Sempre comento com os meus alunos. Às vezes, a gente não tem a necessidade de ler o texto. A gente sabe que, querendo ou não, o tempo, né, é precioso na hora de fazer uma prova. Então, isso é particular meu, tá? Eu prefiro fazer desse jeito. Aí cada um escolhe o seu jeito que se adequa melhor. Eu aconselho o seguinte, vão direto para as questões. Por quê? Na questão, você já vai ter uma ideia do que está sendo falado naquele texto. Então, isso ajuda a não perder tanto tempo, porque às vezes eles querem uma palavrinha em tal parágrafo, então você já vai direto nele e já vai para a próxima. Né? Eliminação. Eu estou em dúvida, não sei o que está acontecendo. Vai eliminando aquelas questões que vocês consideram mais fora do contexto. Né? Por exemplo, o texto está falando sobre queimadas. Né? E ali vai estar falando um negócio nada a ver. Então exclui, elimina. Porque aí você eliminando, vai ficar muito mais fácil que venha, né, a acertar. E nossa, isso aqui é importantíssimo. Conhecimento de mundo. Por quê? Quanto mais a gente sabe, atualidade, quanto mais a gente tem noção, experiência, fica melhor. Eu vou ver aquele tema. Geralmente eles colocam atualidade. Tá? Então, o que está atual hoje em dia? O que está acontecendo no mundo? Fiquem ligados nisso. Porque possivelmente é o que vai aparecer, não só na língua estrangeira, mas em qualquer outra questão envolvendo qualquer outra matéria. Então, eu peço para que vocês leiam muito, assistam TV. Tá? Hoje em dia, né, temos vários canais aí, o pessoal que tem acesso à internet e tudo mais. Eu trouxe no finalzinho aqui alguns exemplos de sites e de jornais, né, internacionais que a gente pode estar tendo contato para ler, para ouvir. Então, o que está acontecendo no mundo é muito importante que vocês saibam. Como eu comentei, atualidades, né? Quanto mais atual a gente estiver, melhor fica. Então, leiam muito. Tá? Isso aí vai ajudar muito na questão da língua estrangeira. Eu coloquei os pronomes aqui, ele foca um pouco mais para a língua espanhola. Eu quero que vocês deem uma olhadinha depois também, porque a questão do pronome é assim, eles colocam na pergunta, o pronome tal refere-se ao que no texto? Então, isso é um tipo de pergunta muito clássica. Prática de provas antigas, né? Então, treinem muito, peguem provas do Enem de 2019, 2018, para vocês já sentindo qual é o estilo da prova, né? Como que eles dividem aquilo. Geralmente, pelo menos um cartoon, né, uma tirinha vai ter. Eles gostam muito de fazer essa visão, né, de texto não verbal, que a gente chama. O texto não verbal é trabalhado com imagens. Isso acontece muito no Enem, porque eles querem ver se vocês conseguem fazer essa ligação do desenho ali para a questão em si. Tradução, gente, eu coloquei aqui porque eu não acho importante. Eu não acredito que vocês devam se prender à tradução. Porque não é isso que eles querem saber. Você sabe traduzir o texto. É aquela questão específica e pronto. Tá? E a questão de cultura. Tanto eu coloquei hispânica, né, e inglesa, porque daí tanto para o espanhol quanto para o inglês. Por que eu coloquei cultura? Eles trazem muito questão de livro. Tá? Tal livro, escrito por tal autora espanhola, né, tal autora inglesa. Então, acredito que a cultura, questão cultural, o que envolve?
política, economia, mas eles geralmente colocam um pouquinho assim, a culinária, né, música. Então, é um conselho, né, que eu dou para vocês, para dar uma olhadinha a respeito da cultura, né? Conhecimento nunca é demais. Então, relacionado aí às outras línguas. Aqui agora, nós vamos falar um pouquinho então das questões. English vocabulary, my brain, né? Parece que o nosso cérebro realmente ele fica todo atordoado a hora que entra a língua inglesa, por ser um pouco mais diferente. E aí, eu depois de aprender 2 palavras em espanhol, Dios mío. Então, é só para dar uma quebrada aí, um memezinho. Agora aqui eu trouxe uma questão do Enem, tá? Que caiu no ano passado. É uma charge de Gaturro. Gente, Gaturro e a Mafalda, tá? São 2 personagens que pode ter certeza que vai ter alguma coisinha sobre eles. Acredito ainda que Mafalda possa cair nesse ano, porque o Quino, né, que é o criador da Mafalda, o escritor argentino, faleceu esse ano. Então, possível, tá, que caia alguma coisa. A Mafalda, ela é uma crítica muito, muito forte em relação à política, à economia, e por estar, né, em época de eleição, acredito que possa aparecer. Não vou dar certeza, né, porque eu não sei. Mas aí, ó, vamos direto para a questão. Está dizendo assim, ó, a palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre, tá? Então, aqui nós teríamos que ler o texto, né? Afinal de contas, nós não sabemos ali o que ele quer dizer. Mas olha só, está dizendo assim, estou estressado. Tenho uma clave para e-mail, uma clave para celular, uma clave para a tarjeta de crédito, outra para o banco. Então, ele está falando de várias claves, né? Depois a moça aconselha ele o seguinte, tranquilo, gordi, né? Tienes que aprender a relajar-te, tienes que aprender a viver melhor. E aí vai dando conselhos para ele. Aí ele concorda, é verdade. E termina assim, e qual é a clave? Então, pelo nosso conhecimento de mundo, gente, hoje em dia estamos vivendo uma pandemia, né? Um tempo muito diferente. A tecnologia, como a gente pode observar aqui hoje, está em alta. Então, a resposta correta, né, seria a letra A, o uso exaustivo das tecnologias na vida moderna, né? Eles não têm ideia ali de como viver sem mais a tecnologia. Conhecimento de mundo, atualidade. A outra questão, como água para chocolate, de Laura Esquivel. Gente, a Laura Esquivel, ou Esquivel, já ouvi as 2 pronúncias, ela é uma escritora mexicana, muito conhecida, tá? Esse livro dela, Como Água para Chocolate, é considerado como se fosse um best-seller, tá, da língua espanhola. Então, é importante que a gente saiba. Dom Quixote de la Mancha. Nossa, esse então, né, de Miguel de Cervantes. Um crime que a gente não tenha lido, tá? 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Então, são alguns livros, né, alguns títulos importantes que podem vir a cair na língua espanhola, tá? Aqui, para quem já ouviu falar sobre Como Água para Chocolate, já sabe que essa obra, né, da Laura, ela é extremamente cheia de fantasias. Tudo nela é exagerado. E a pergunta é a seguinte, no fragmento do romance mexicano, publicado em 89, prevalece a... Nós vamos ver ali que a narração com base em elementos fantásticos. Olha só, se eu já soubesse mais ou menos qual é a história, tá? Esse Como Água para Chocolate são 12 receitas, né, que a Laura escreve, 12 receitas da culinária mexicana, uma para cada mês. E aqui nessa parte do texto, a gente vai poder observar que ela acaba enfatizando muito, dando muita ênfase às lágrimas. Ela fala assim que ela deu à luz a uma criança e ela nasceu banhada ali de lágrimas. Então, são coisas muito fantásticas, né? Agora, aqui na parte de inglês, uma questão também aí do Enem, classifying, tá? Ali eu não vou ler a questão como um todo,
ok? Pelo nosso tempo é um pouco curto. Mas ali, eu quero que vocês prestem atenção no que eles estão comentando sobre as pessoas. Ó, bem por cima. Philip and Annie wear glasses, and so do Jean and Sue. But Jean and Sue have freckles, and Trace and Simi too. E assim por diante. Quem já tem alguma base do inglês sabe que glasses são óculos, freckles são as sardinhas, que mais? Small, pequeno, tall, alto, short é o baixo. Então, ela está dando algumas características das pessoas. Hoje em dia, gente, nós sabemos, né, no poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols compara várias pessoas com o objetivo de. Está muito em alta, né, isso é muito bom, isso é maravilhoso, as nossas diferenças. Né? Temos campanhas publicitárias que né, cada um é diferente, que temos nossas singularidades. Então, a atualidade. Eu tenho que ficar por dentro do que está acontecendo no mundo. Então, qual é a ideia dessa escritora? Letra D. Destacar as singularidades de cada ser humano. Ela não está importando com a característica física de cada um, mas sim o que cada um tem de melhor, né, para mostrar para outro. E aí, mais uma questão, também falando, mas eu trouxe mais uma chargezinha que eu achei bem interessante, caiu ano passado também no Enem. Está dizendo assim, ó, reparem no quadro, está escrito assim, back to school. Então, isso aqui será a gente o ano que vem, acredito. Já estão acostumados aos links, né, às aulas online e tudo mais, que aí eles estão com o livro na mão, aí está trabalhando um pouco de linguagem verbal e não verbal, né, temos imagens e temos também texto, e aí está escrito assim, ele chama, né, Psst, how do you turn this thing on? Então, a gente sabe que ele está perdido, ele está perguntando, viu, como que eu faço para ligar isso aqui? Né? Ele não está tão acostumado com o computador, com a internet, que a hora que ele pega o livro físico nas mãos, ele não sabe o que fazer. Então, a pergunta é assim, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Por ali, né, de suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Está vendo como por eliminação a gente consegue ir tirando? Não tem nada a ver. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Como que eu sei? Olha, reparem a mão dele, a cabecinha virada, tipo, perdido. O que está acontecendo? Né? Aí, entender como desligar da postura do colega. Então, vai eliminando, se você não entendeu, de acordo com a figura. Então, a resposta certa, né, consequentemente, letra E. Desconhecer como usar um livro impresso. Isso aí, eu acho que daqui a um tempo vai acontecer mesmo. Né? A gente está tão tecnológico, temos que tomar um pouco de cuidado. Como eu comentei no começo, eu trouxe aqui para vocês algumas referências. Tá? Aí tem jornal, tem sites da Espanha, Chile, Argentina, México, Uruguai e Colômbia. Tá? Esses são os principais. Claro que, se vocês tiverem algum outro que gostem de analisar, de, né, sair por dentro, fiquem à vontade. Esses links, El País, La Nación, Clarín, Universal, El Tiempo, são os principais de cada país. Só que, assim, se a notícia é mundial, em qualquer um que vocês entrarem, eles vão conseguir ter acesso à informação. E todos vão estar em espanhol. Ah, mas e se a gente escutar uma música? Ok. Só que, assim, não é o foco do Enem. Porque no Enem nós temos que saber como ler ali as questões. Então, quanto mais leitura, quanto mais prática, fica melhor. Esse outro site, eu gosto muito dele. Nossa, eu sempre acesso. É o Practica Espanhol. Nesse Practica Espanhol, a gente consegue escutar também. Abrir as notícias e escutá-las. Então, consequentemente, né, a gente consegue melhorar aí a nossa adaptação à língua. Esse BBC Learning English também é um site bem interessante. Lá nele está todo dividido em gastronomia, né, culinária, esportes, tecnologia, política, economia. Aí a gente também consegue escutar. Né? A maioria dos textos são só de 6 minutinhos, são bem curtos. Então, para quem tem o interesse, para quem gosta da língua, seria uma ótima
Coloquei mais um jornal de inglês, o The New York Times, né? Também, com certeza, é o mais acessado em relação à língua inglesa. Aconselho vocês a darem uma olhada, tá? Para quem escolheu o inglês, e aí para quem escolheu o espanhol, aos outros ali. E esse dicionário, eu sempre comento com os meus alunos. Eu gosto muito dele porque, além dele trazer a tradução para a gente, da palavra em si, ele consegue também contextualizar. Então, por exemplo, se eu coloco ali, eu tenho uma palavrinha, vou usar education aí de novo. Ele tira algumas partes de textos que são colocadas a palavra education. Então, eu acredito que seria uma boa que vocês utilizassem, tá? Tá aí o site. Os meus alunos já estão enjoados de me ver indicando ele, né? Então, seria uma boa. Ficaria feliz se vocês acessassem. Fazendo um resumão, então. O que seria importante para vocês fazerem? Ler bastante. Praticar provas antigas, tá? Eu não gosto de ficar lendo aquela coisa. Assiste série, tá? O que está em dia, o que está em alta. A maioria dos meus alunos, particularmente, gostam de assistir. Então, eu indicaria isso aí, né? Não tenho contato nenhum ainda, então corre, né? São 5 questões de língua estrangeira. É pouco. É pouco. Só que daí, gente, se você gabaritar, acertar 5, ou enfim, a sua nota vai subir bastante. Então, eu depois fico no pé para saber como que foram, né? Então, seria legal. Aqui, eu trouxe um meme aí pra gente. Eu sei que nós estamos cansados, né? Estamos exaustos aí por esse ano tão atípico, tão diferente, né? Mas eu acredito que aqui devem ter visto no Instagram da vida, no Poeiro, eu estou cansadito, né? Mas vamos aí reforçar, pegar um gás, né? Tá na reta final, então é importantíssimo que vocês estudem, leiam bastante. Esse aqui é meu e-mail, manuela_fernanda@hotmail.com. Se tiverem qualquer tipo de dúvidas, podem me contatar, eu estou à disposição. Eu quero debater tal questão que caiu ano passado, ano retrasado, enfim, o que seja, tá? É só me mandar lá um e-mail que depois eu entro em contato com vocês. Eu acho que é isso, tá? Thank you. Professora Manu, oi? Queria falar aqui para você, alguns recadinhos no YouTube. A Marina Aquino, sua amiga, professora maravilhosa, perfeita. Maria Bernadette, professora excelente, muitos comentários aqui no Instagram, sua família toda participando, a Elza, alguns alunos aqui, todo mundo elogiando, professora Luciana também, aula maravilhosa. Olha que beleza. Muitos elogios, viu? Muito youtuber, né? Gente, thank you, tá? Graças. Enfim, fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado, tá? Nos vemos aí em breve, tá? Numa próxima. Então é isso, tá? Muito obrigada mesmo e até mais. O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente,
arte e a cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.